Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e vamos continuar vendo mais exemplos, projetos, conhecimentos aqui envolvendo o Python e o mundo da programação. E hoje nós vamos falar sobre padrões de projeto, especificamente a gente vai falar do Design Pattern do método Factory, tá? É um padrão de projeto aí bem conhecido, tá? E que ele traz uma ideia até que simples assim, mas que ajuda no que ele se propõe a ajudar, tá? E para a gente entender melhor, né, antes da gente já ir partir para o código e aplicar esse padrão, eu vou explicar uma situação problemática, né, que pode acontecer. Então imagina que você tem uma empresa de logística, tá, que faz aí várias operações de transporte, e aqui você tem no caso a sua aplicação, tá, que você imagina aí sendo, enfim, o que o cliente ali vai executar, tá? E basicamente todo o código dessa aplicação ela tá atrelada a uma classe chamada truck, né? Que seriam os caminhões aí que vão fazer esses transportes aí e estão ali atrelados ao seu sistema, né? Então você tem aqui a classe, você tem um nome, né, de identificação do caminhão e tem aqui a função plan delivery, né? Que ela está atrelada a uma regra de negócio da aplicação. Mas aí digamos que a tua aplicação ela foi crescendo, ela foi ficando cada vez mais sendo usada aí por usuários no geral, tá? Por empresas, e começou a ter uma necessidade, por exemplo, de incluir nessa logística, né, o transporte via meios fluviais marítimos, né? Você acrescentar barcos ali além de caminhões, né? Bem, como você pode imaginar, eu teria que criar uma classe, nesse caso aqui chamada de ship, né, com string name, plan derivative, de acordo com a lógica de entrega marítima. Só que eu ia ter que aplicar essa classe de alguma forma ali dentro da aplicação, e aí eu ia ter que sair modificando, acrescentando condicionais. No geral, ia dar muito trabalho, porque eu ia ter que sair modificando vários pontos ali da minha aplicação, e não ia ficar um código muito limpo no final, porque eu ia ter vários condicionais, eu ia ter que fazer ali algumas gambiarras no meio para adaptar, né? Porque a minha aplicação ela foi totalmente desenvolvida e atrelada ali à classe truck. Então, quando eu tento pegar uma classe que ela tem ali seus métodos similares, tem alguns atributos similares, mas o jeito que ocorre ali dentro é diferente, né? Eu tenho que incorporar de algum jeito na minha aplicação. E aí, dessa forma aqui que é implementado, vai me trazer muita dor de cabeça. Então, o padrão Factory Method, né, ele sugere que você substitua chamadas diretas de construção de objetos, né? Em vez da gente trabalhar diretamente com a classe Truck, a gente vai trabalhar com um objeto de construção, tá? Um objeto fábrica. Ele vai ser justamente responsável por construir o truck, o ship e assim por diante outras classes que venham a surgir, tá? Os objetos ainda vão ser instanciados, né? Normalmente, como a gente faria no código padrão, só que essa instanciação vai ser feita com auxílio dessa classe, né? Para a gente entender melhor, eu vou mostrar agora o diagrama que seria, no caso, com a solução aplicando a ideia. Então tá aqui a sugestão, tá? Que é o seguinte, em vez da gente ter diretamente a instanciação, a gente vai estar utilizando aqui essa classe chamada Logistics, tá? Como você pode perceber. E bem, essa classe Logistics, ela possui aqui, ó, o Create Transport e o Plan Delivery, né? Que você pode ver, né? O Create Transform seria justamente ali o nosso construtor, né? Ele é o que vai fazer o responsável por criar os transportes, tá? E o Plan Delivery seria a função ali genérica, né, que está envolvendo ali a nossa lógica, né, de logística, tá? Aí aqui essa classe, né, ela vai ser herdada aqui por essas outras duas subclasses, né, em que eu tenho aqui não é Road Logistics, tá? Que é justamente a logística na estrada, tá? Então eu tenho a Road Logistics, vou ajustar aqui. Pronto, então aqui a Road Logistics, tá vendo? Que ela vai ter um atributo aqui que é o string name, né, um identificador, e aqui ele vai, no caso, fazer o uso aqui da função de create transport, tá? E o C logistics, né, string name, ele vai usar a função do create transport, tá vendo? Lembrando que o create transport aqui a gente faz, né, a adaptação aqui na subclasse, justamente porque o create transport do road logistics vai justamente estar atrelado aqui ao truck e o C logistics vai estar atrelado ao ship, tá? E bem, como é que essas duas subclasses aqui de logistics vão se comunicar com esses transportes? Via essa conexão aqui com essa interface, tá? Então a gente tem uma interface aqui transporte, né, que representa justamente ali o objeto, o produto, enfim, que pode ter ali replicações e adaptações, tá?
Nesse nosso caso aqui seriam os meios de transporte, né? Então aqui a gente tem o transporte, tem uma classe chamada deliver, né? Essa classe deliver, ela é aplicada dentro do plan delivery, por exemplo, tá? E no caso aqui, todos os objetos que, nesse caso, os meios de transporte, né, eles são atrelados a essa interface. Então todos eles obrigatoriamente têm que ter essa função deliver, né, nesse caso. Além disso, a gente também tem atributos, né, o name e o category, inclusive, né, nos dois aqui a gente tem esses dois atributos, tá? Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar a logistics, tá? E dentro da logistics eu vou passar justamente se eu quero, no caso, criar um truck, um ship, né? E aí, dependendo disso, eu vou aplicar o plan delivery, tá? Vai ficar ainda mais claro quando a gente for escrever o nosso código, mas a ideia é essa. Em vez de eu ter ali a minha aplicação, eu diretamente mexer com truck e ship, eu vou mexer diretamente com logistics. Logistics vai ser a classe responsável por criar os objetos de transporte. Essa mudança de chave, ela vai possibilitar a gente uma melhor facilidade de mobilidade. Porque como eu vou estar trabalhando a minha aplicação com uma classe genérica, subclasses mais específicas, elas vão estar atreladas a essa classe genérica. Então isso me reduz menos esforço para eu incrementar detalhes, novos objetos ali atreladas à minha aplicação, à minha lógica de negócio, tá? Então a tática do Factory Method, em resumo, é esse, tá? Então vamos partir para o código, tá? Eu vou inclusive deixar aqui de ladinho o diagrama, tá? Para a gente ficar com a referência, tá? Então vamos lá. Então, inicialmente, a gente vai criar a classe Logistics, tá? Então, esse método aqui, Create Transport, né? Ele vai ser substituído por esses métodos aqui mais específicos dentro das subclasses, tá? Bem, além desse método, a gente também vai ter o Plan Delivery, tá? Que é o que vai fazer a nossa lógica principal aqui de negócio, tá? Inicialmente, eu vou deixar ele aqui como Pass, tá? Depois a gente vai mexer com ele mais com calma, tá? Vamos caminhando aqui na nossa didática. Então, agora eu vou fazer o que? Eu vou fazer a classe Road Logistics, tá? E ela vai ser específica para tratar essa situação e ela vai herdar de Logistics, tá? E basicamente o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai definir um inicializador para ela, né? Nesse caso, a gente tem que passar um name, né? Que seria tipo um identificador, enfim, do caminhão, da rota, né? Enfim. E basicamente aqui eu vou ter o atributo name, tá? Só para armazenar esse parâmetro de entrada, tá? Bem, depois disso a gente vai fazer o quê? A gente vai criar justamente o Create Transport, tá? Infeliz já completou aqui para mim, mas a gente não vai lidar dessa forma com ele, né? Então, esse Create Transport ele vai substituir o Create Transport aqui de Logistics, tá? Então, quando eu chamo um objeto que é do tipo Road Logistics, ele vai e eu dou um ponto Create Transport, ele vai usar justamente o Create Transport que está atrelado aqui, tá bom? Então, vamos lá. Basicamente, o que é que ele vai fazer? Ele vai retornar um objeto do tipo truck, que a gente ainda vai criar, tá? Por isso que ele vai dar até um erro inicial e a gente vai passar também como entrada esse self name, tá? Então, beleza? A gente vai fazer essa mesma linha de raciocínio para o SIA Logistics, né? Só que a diferença vai ser a seguinte: em vez de truck, aqui a gente vai retornar um ship, tá vendo? Bem, além disso aqui, agora a gente já fez esse trio aqui, basicamente, tá? Tá faltando só detalhar o plan delivery, mas a gente vai fazer isso já já. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma interface do tipo transporte, tá? A interface aqui ela vai ter uma ideia apenas de auxiliar essa conexão aqui, né, de logísticas e tal, e também para meio que obrigar que essas subclasses aqui, que são basicamente nossos meios de transporte, tenham um método, né, que nesse caso é o delivery, né? Eu tô meio que obrigando eles a terem esse detalhe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe chamada transporte, tá? E aqui dentro, para ela funcionar como interface, né, a gente tem que indicar isso via um método aqui do Python, tá? Então, a gente vai fazer um from abc, import abc, e aqui eu também vou importar um método abstrato, tá? Então, aqui dentro a gente vai passar um abc, tá? E eu basicamente estou informando que isso aqui vai ser uma interface, tá? Basicamente. E aqui eu vou passar um abstract method, tá? E bem, aqui dentro eu vou passar o deliver, tá? Self. E novamente eu só quero obrigar que as outras classes tenham isso, né? Então eu posso simplesmente aqui dar um pass, tá? Eu só quero obrigar que elas tenham esse método aqui deliver, tá? Basicamente. E aí, após isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma classe aqui.
truck, tá? Que vai herdar de transporte, né? No caso, que é uma interface. E aqui, ó, obrigatoriamente, a gente vai ter que também passar um init aqui, né? Em que a gente vai passar aqui o name, tá? E vai ter o atributo name aqui dela. E a gente vai ter o método deliver, tá? É obrigado a ter esse método deliver. Então, o método deliver vai fazer o quê? A gente pode colocar aqui, por exemplo, tá? Além do name, né, ter também o self category, tá? Esquecendo dele. E aqui é um padrão, é truck, né? Já que a gente está atrelado aqui a uma classe do tipo truck, tá? Só supondo aqui uma situação. Então, ó, a gente vai justamente tá aqui colocando, né, um resultado aqui, ó, self category, né, no caso do truck, preparado para entrega, aí tá aqui o name, né, associado a ele, e aqui transporte térreo, né, e isso aqui é retornado, tá? A classe ship vai ter essa mesma linha de raciocínio, tá? Ela vai ser aqui, em vez de truck, aqui vai ser ship, tá? E aqui é a mesma ideia, só que em vez de transporte térreo, a gente vai botar transporte marítimo, tá? Por exemplo. E aí pronto, tá? Vamos salvar aqui. Beleza. Aí você deve estar se perguntando, ok, Yuri, mas eu não entendi como é que é feita a conexão de transporte, né, com logística, como tu indicou aqui. Pronto, quem vai fazer essa conexão pra gente é justamente esse plan delivery. Olha só a sacada. Inicialmente ele vai criar uma variável aqui interna, vou chamar de transporte, tá? E aí, ó, olha que legal. A gente vai dar um self.create transporte. Perceba, eu tô chamando create transporte porque ele tá declarado aqui, tá vendo? Só que o que é que vai acontecer? O transporte aqui, né, ele vai estar, o objeto aqui do Logistics, ele vai estar associado ao Road Logistics ou ao C Logistics, tá? Então, quando eu dou um Road Logistics.plan delivery, ele vai chamar o self-create transport. Só que esse self-create transport não vai executar esse cara aqui, ele vai executar o que está dentro do Road Logistics. Logo, ele vai criar o quê? Um truck. Então, a variável transporte, nesse caso aqui, supondo que o meu objeto é um Road Logistics, ele vai me retornar um truck, tá? Bem, depois da gente ter feito a variável de transporte, a gente vai basicamente fazer a lógica de negócio que a gente faria, né? Nesse caso aqui, vai ser basicamente isso aqui, ó. É logistics, transporte sendo preparado. E aí eu dou um /n, né, para dar uma quebra de linha aqui. E eu boto transporte.deliver. Perceba, eu tô chamando transporte, tá? Que foi aqui o retorno aqui da instanciação que foi feita, tá? Como vocês podem notar. E aí eu chamo o ponto deliver. O ponto deliver ele vai ser executado de acordo com o objeto que eu estou trabalhando. Se eu criar um truck, se eu estou falando de Road Logistics, ele criou um truck, então ele vai executar o deliver na lógica do truck. Se eu estava em C Logistics, ele vai ter criado um ship e ele vai jogar o delivery aqui de acordo com a lógica do ship. Então perceba que está bem generalizado, está muito generalizado. Isso aqui é bacana porque dá um nível de abstração que vai facilitar muito o nosso trabalho aqui no projeto, né, para fazer incrementos, fazer adaptações, tá? E aí, basicamente, aqui a gente vai só dar um return no result, tá? Então, beleza. Digamos que isso aqui é a nossa lógica interna, tá? E agora eu quero utilizar. Bem, para utilizar, eu vou criar aqui uma função global, né, uma função aqui genérica, que eu vou chamar de client code, tá? Como se fosse aí um código ali da minha aplicação mesmo, que vai estar ali mais próximo do cliente, ou enfim, o que o desenvolvedor utilizaria a partir desse output aqui, tá? Enfim, só um exemplo. E aqui no Client Code a gente passaria o que? A gente lidaria justamente com uma classe do tipo Logistic, tá? Logistics, tá vendo? E aí, isso era o que a gente passaria aqui como entrada nessa função. E aí, a gente vai fazer basicamente o que? Eu vou colocar aqui um print. Então aqui, ó, eu fiz, ó, app carregado com. Aqui eu tô acessando o nome da classe, tá? E aqui, ó, olha que legal, eu dou um logistics.plan delivery, né? Então, esse plan delivery ele vai justamente chamar essa função aqui, tá? E aí, ó, vamos agora fazer um if, underline, underline, name, underline, underline, igual a main. Isso aqui é basicamente só para ele executar isso quando eu estiver dando um Python aqui diretamente nesse arquivo, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai chamar o client code, certo? E o client code aqui, a gente vai chamar o road logistics, tá? E o road logistics eu vou ter que passar o parâmetro aqui, que eu vou botar, por exemplo, caminhão 1, tá? Ó, vamos lá. Vamos recapitular as coisas.
Client Code, eu estou basicamente aqui simulando como se fosse um ambiente, tá? Então, o Client Code, ele vai trabalhar diretamente com a Logistics, tá? E no caso, a Logistics aqui é as subclasses que herdam dela, né? Se eu estou me referindo a uma coisa de transporte térreo, eu vou falar de Road Logistics. Se eu estiver falando de mar, eu vou falar Sea Logistics, né? Então, aqui eu tenho Road Logistics e aqui eu estou passando, né, o parâmetro que seria tipo a entrada do cliente, vamos dizer assim. Pronto. Quando eu faço isso aqui, basicamente ele vai executar a minha lógica de negócio, né? Que é, basicamente, ele vai carregar aqui a logística, né? Vamos dizer assim, e fazer o planejamento dessa logística, que é basicamente ali criar o transporte, né? Preparar o transporte, né? Enfim, tá bem abstraído aqui, só com prints, mas é só pra gente entender a linha de raciocínio. Então, eu vou colocar aqui eu vou botar isso aqui e eu vou colocar também o caso aqui do navio 1, né? Eu vou dar um print aqui no meio, apenas uma quebra de linha, para não ter perigo de bugar aqui o negócio. Então vou dar um terminal aqui. Bem, executei aqui. Vamos agora fazer o entendimento aqui. Então vamos lá. Eu dou um client code, tá? E eu passo aqui dentro Road Logistics e caminhão 1. Ele aceita porque Road Logistics é uma subclasse do tipo Logistics. Então, pela herança, eu consigo fazer esse uso, tá? E aí, beleza. O que é que vai acontecer? App carregado com... Aqui eu estou simplesmente acessando o nome da classe, né? Por isso que aqui ele escreve Road Logistics novamente, tá? E aí depois ele vai fazer o que? Ele vai dar um logistics.plan.delivery, né? Nesse caso eu dou o que? Um road logistics caminhão 1.plan.delivery. É basicamente isso que eu estou fazendo. Quando eu dou o ponto plan.delivery, ele vai vir para cá, ó, justamente aqui na lógica de logistics, tá vendo? E ele vai executar essa linha aqui, ó, de create transport. Quando eu rodo o create transport, né, o que é que acontece? Quem é o meu objeto de plan.delivery? É um road logistics. Quando eu dou um plan delivery e aqui dentro eu dou um create transport, ele vai associar a road logistics, tá? Por quê? Porque road logistics tem um create transport, né? E nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com road logistics, ele vai dar prioridade ao create transport do road logistics, comparando aqui com o create transport que só está em logistics, tá? Então ele vai executar esse cara aqui e vai retornar um objeto do tipo truck com o nome ali que a gente colocou como entrada aqui, ó, no Road Logistics, tá? Então ele vai instanciar uma classe Truck pra gente. E essa instanciação vai ser armazenada aqui nessa variável transporte, tá? E aí, basicamente, aqui eu vou fazer agora o quê? Se você ver, ó, ele vai botar Logistics, transporte sendo preparado, tá? Ele dá uma quebra de linha e aí ele vai chamar o quê? O transporte.deliver. Quem é transporte? Transporte é um cara do objeto do tipo Truck. E como é que tá lá o nosso Truck? Quando eu dou o ponto .deliver, ele vai associar aqui por causa do tipo de objeto. E ele vai justamente, ó, ver, ó, self-category, ou seja, truck, tá? Que ele pegou truck, preparado para entrega self-name, tá vendo? E que é o transporte térreo, tá vendo? E aí, basicamente, eu dou um return result. Pronto. E aí é o que eu printo aqui, transporte térreo, tarará. Se você ver, a lógica de uso aqui é abstrata, né? Não muda muito. Basicamente, eu vou estar mudando só a minha entrada, né? Aqui na minha aplicação. Então, eu tô passando um Sea Logistics navio 1, como sendo uma entrada aí do cliente. Você pode ver que ele vai seguir a mesma linha de raciocínio, né? Tudo direitinho. Então, desse jeito aqui, gente, fica muito mais organizado, tá? Porque, digamos que agora eu quero colocar um transporte aéreo. Bem, se eu quiser colocar um transporte aéreo, basta eu fazer o quê? Eu crio uma classe chamada plane, né? Associada a transporte. Aí, obrigatoriamente, eu tenho que colocar um delivery, né? Eu tenho que seguir esses padrões aqui, senão não vai funcionar, né? Então, eu tenho que fazer uma classe do tipo delivery e tudo mais, tá? E eu também tenho que fazer um Fly Logistics, tá? Justamente para eu fazer a criação, né, do avião. E pronto, basicamente é isso. O resto do código, né, que estava ali atrelado a essas coisas genéricas, né, ao Logistics e ao transporte, vai replicar isso para mim. Fica muito mais fácil de eu adicionar coisas, entendeu? De incrementar coisas do que eu diretamente me referir à classe Ship e à classe Truck, por exemplo, entendeu? Como foi o exemplo inicial, né, a problemática inicial que eu propus para vocês. Então, esse padrão aqui de projeto, né, de você instanciar objetos via uma classe construtor, via um objeto construtor, né, ela vai ser muito útil, primeiramente, se você não souber de antemão os tipos e dependências exatas dos objetos com os quais seus códigos devem funcionar. Por exemplo, digamos que eu tenho certeza, vamos imaginar um projeto de longo prazo, né? Eu vou fazer um projeto que vai extrair dados de diversas APIs externas. Só que eu só sei inicialmente que eu vou trabalhar com uma API externa específica. Eu ainda não sei quais vão ser as outras que vão vir. Pronto. Ótimo exemplo de contexto para trabalhar com esse padrão de projeto.
tá? Você vai fazer uma classe genérica ali, que vai estar associada às APIs e tudo mais, e aí você trabalha inicialmente com a sua API. Outras APIs que forem aparecendo aí no futuro, a caminhada do projeto, né, e tal, aí você tem uma maior facilidade de incorporar elas ao seu projeto. Outro detalhe também, imagina que você está criando uma biblioteca, um framework para ser usado aí externamente por outras pessoas. Bem, esse padrão também ele é muito útil para facilitar, né, o entendimento dos componentes internos e também de estender os componentes internos, tá? A herança ela é provavelmente uma maneira mais fácil de estender o comportamento padrão de uma biblioteca ou framework, tá? E basicamente isso propõe que vai ocorrer a redução do código que constrói os componentes do framework em um único método fábrica, né? Um método fabricante, tá? E permitir assim que qualquer pessoa subscreva esse método, além de estender o próprio componente, tá? Então, nessa lógica assim de criar frameworks, criar bibliotecas, esse padrão também é muito interessante, tá? Outro detalhe que é muito legal, quando você deseja economizar recursos do sistema reutilizando objetos existentes em vez de recriá-los sempre, né? Então ele permite muito aí reuso, né? A gente vai enfrentar essa necessidade ao lidar com objetos grandes e pesados, como conexões com banco de dados, sistemas de arquivos e recursos de rede, né? Então, nesse caso aqui, você reutilizar é muito melhor do que você sempre ter que criar um novo. E assim, a ideia é essa, né? Claro que tem prós e contras, né? Os prós a gente pode dizer que a gente evita acoplamentos firmes entre criador e os produtos concretos. A gente também entra com a ideia de responsabilidade única, né? Que você pode mover o código de criação do produto para um único local do programa, facilitando a manutenção do código, né? Então, se eu quiser fazer por exemplo, eu quero alterar alguma coisa de truck, eu sei onde truck tá basicamente aqui. Se eu quiser fazer alguma adaptação em delivery, eu só edito aqui e pronto, ele replica para toda a aplicação que utiliza, que trabalha com coisas envolvendo truck, tá? Então facilita, porque fica mais concentralizado as coisas, não fica aquela coisa espalhada, então facilita muito a manutenção de código, tá? Outro detalhe é que ele trabalha com o princípio aberto e fechado, né? Que você pode introduzir novos tipos de produtos, né, no programa sem quebrar o código cliente existente, ou seja, eu consigo adicionar facilmente, o exemplo que eu dei, eu quero adicionar agora aviões. Basta eu fazer uma classe chamada plane, né, do tipo transporte, e também fazer aqui um fly logistics, né, um air logistics, né, enfim, fazer uma subclasse de logistics atrelada a essa ideia de transportes aéreos, né. Pronto, é muito mais fácil, né, e isso facilita o meu incremento de forma que é menor o risco de eu sair quebrando as coisas por ter que fazer ali adaptações, né. Só que, claro, isso aí tudo que eu falei são prós, mas existe o contra, né. Que o código ele pode se tornar um pouquinho mais complicado, pois você precisa introduzir muitas subclasses novas para implementar o padrão, né? Por exemplo, o caso aqui que eu falei, eu quero incrementar agora a lógica de avião. Tem que fazer a subclasse avião, né, que vai estar atrelada ali ao transporte, né? E vai ter que fazer também a subclasse de logistics ali da área aérea, atrelada à classe logistics, né? Então você tem que fazer esse incremento de subclasse, você também tem que seguir à risca as regras, né? Tipo, transporte tem delivery, então tenho que implementar delivery nas minhas subclasses atreladas a transporte, tá? Mesma coisa para logistics, eu tenho ali que sempre incrementar o create transporte para seguir o padrão, né? Então pode introduzir um nível de complexidade, tá? Inicialmente. Mas é basicamente isso, pessoal. Esse foi um exemplo bem geral, assim, mas eu espero que tenha dado para entender aí a aplicabilidade disso. É muito interessante esse padrão de projeto e pode ser muito útil nessas situações que a gente exemplificou aqui ao longo desse vídeo. Lembrando que se você quiser mais detalhes, aqui na descrição do vídeo sempre tem as fontes e as bibliografias que eu utilizei como referência para construir esse formato aqui, esse conteúdo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvidas extras aí, complementos, fiquem à vontade de utilizar os comentários. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.